Tudo bem, Isabel? Tudo bem, e você, querida? Tudo em ordem. Deixa eu me aprumar aqui, bonitinha. Boa noite.
Ó, Cris, olha lá na parede lá, Cris. Olha lá. Reconhece? Ué, ficou para você? Ficou para você no final? No fim ficou para mim. A Neuciane não quis levar porque disse que não tem lugar para pôr na casa dela. A minha Mas filha você queria. gostou? Ela é bonita, eu gostei. Se eu não gostasse, não ia botar na parede, né, Cris? Olha que mal educado! Eu acho Olha que eu tô mal educado que ele é. Ué, Eu acho que você levou, hein? Eu vou ficar quietinha aqui. Olha a outra aqui na torcida. Adoro. Adoro. Olha, eu não consigo, gente. se fosse girassol, a minha filha levava. Vamos ver se eu tenho coragem de pintar outro girassol. Aquele girassol lá quase me deixou doida. Se você pintar igual aquele lá, aí você vê o preço, eu pago. Parece, né? Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Fê. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Você não entrou como Host. Eu? Não, para a Cris. Ah, Você quer que eu entre para Não passar sei para se você? ela vai postar as coisas, aí você vai falar só. Vai só falar ou vai postar? não, eu vou mostrar slide. Tá, então peraí, eu vou entrar como host e eu faço para você. Calma aí, Ah, que tá bom. Só que eu tenho que sair. eu Tá. acho que vou ter que sair. Deixa eu confirmar. Calma aí. Semana que vem a Cris tem que entrar às 7 horas e me ensinar como manusear esses negócios. Tá. A Cris está rindo de mim, mas tudo bem, pode rir. Tô rindo. Quem tá rindo é o pentelho aqui do lado. A mini Cris assim, porque velho é fogo aprender, sabe? Vocês pegam isso daqui, destrincha, desmonta, remonta, transmonta. Velho tem que ficar assim, siga as instruções. Primeiro, ligue o celular. Você vai lá e liga. Segundo, espere carregar. A gente fica esperando carregar. Terceiro, escolha o programa. Você fica assim, o que é programa? Assim é velho. Nada como o Google. Espera um pouquinho. Tá. Deixa eu só sair e voltar como host. Espera um pouquinho Eu só. preciso contar uma piada sobre isso daqui. Tá. Mas pode ser que eu tenha dificuldade também, Isabel, porque pelo Zoom eu também não sei fazer. Então, eu só sei fazer em PowerPoint, mas depois não sei. Então, transmitir aqui pode ser que eu precise de ajuda também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Rita. noite. Se eu aprender a fazer isso aí, vocês tiram de letra. Tolinho. Ai, Acredite, Papai Noel. Cadê o povo? Tá com frio? acho que sim, é o frio. A minha palestra ficou mais extensa do que a do Marcelo. Se ficar chato, vocês falam, hein, gente? Ai, eu nunca acho chato. Ai, daí vocês me falam, hein? Pelo amor de Deus, que daí a gente Não. abrevia as coisas. Depende do assunto, né? Não, você sabe que eu gosto e gosto sempre de aprender. Sim, sim. Nem que tem que ficar 5 horas aqui, eu vou ficar. Não, 5 horas não. Tá dando 1 hora pelo meu cronômetro. Tá. Mas, né? Então, é legal assim, então, para não atrapalhar o seu raciocínio, quem tiver dúvida, anota do lado, você fala tudo. E depois, ao final, se alguém tiver dúvida... Ah, né? sim. É que o Marcelo foi bem objetivo, né? Se ele abrisse muita janela, aí o negócio... Não dá, daí ia perder o foco, né?
Mas o assunto é muito interessante, Fernanda. Vai ser É. muito bacana. Oh, Eu espero. com certeza. Essa noite eu até sonhei com vocês falando, nossa, mas tá muito com sono, tá muito chato. Olha, é preocupação. Eu também fico. Eu e É. Isabel, nós duas vamos estar lá, firme e forte. Obrigada. Bom, Fernanda, você sabe quanto dura o tempo que dura a minha consulta, né? Então, por aí, Sim. né? Não, tá 11 ótimo. horas, 11 horas da noite é cedo ainda, tá? Não, mas tá bom. É um seminário de 24 horas aí, viu? Agora eu entendo sozinha. porque é que de quinta-feira eu vou dormir e o sono é ruim, viu? Né? A orelha esquenta. Radal, se eu falar alguma besteira, você me corrige, hein? Quem sou eu? Que isso, não vai deixar eu falar besteira, hein? Eu estou procurando a Seara dos Médiuns. Para mim é tudo por título. Espera que eu vejo qual que é mesmo o... Deixa eu marcar aqui. É fenômenos e... Deixa eu ver se eu acho. Peraí, quer ver? Fenômenos e livros. Como você passa? É. Ela tá ouvindo, gente? Estamos ouvindo, Cris. Não, ó. Não tô ouvindo. Falou, tô ouvindo, Cris. Fernanda. Oi. Entra aí no cantinho da sua tela, olhando de frente o canto direito, tem 3 pontinhos. Ai, aonde? E semana que vem a Mini Cris tem que ficar aqui do meu lado. Cadê os 3 pontinhos, É um Cris? quadradinho azul, tem 3 pontinhos. Entra. Achou? Tá escrito. Eu achei o view aqui. Do lado tem 3 pontinhos. É aqui no view? Janelinha, tá escrito view aqui com 3 pontinhos. Entra aí nos 3 pontinhos. Acha aí host. Ixi, peraí. Eu acho que é você que tem que passar o vídeo. Ô, Marli, se vier o que você está esperando, Não tem, Cris. tá gravando. Isso, foi. Aí Entrou já. se dirige, começa a leitura presidencial. Então, vamos começar? Começa pela Seara dos Médiuns, né? Isabel, Posso começar? por favor. Então, hoje é Fenômenos e Livros. Reunião pública de 15/4/60, questão 178. Fenômenos mediúnicos existem na gênese de todas as religiões, mas desaparecem à maneira de fogo fátuo. Aqui esse fogo fátuo seria assim um falso brilho, uma glória passageira, no raio circunscrito da hora em que se exprimem. Contudo, os livros que nascem deles permanecem por tempo indeterminado nos horizontes do espírito. Há quem sorria ironicamente diante da narrativa hindu, na qual Arjuna, espantado, observa as sublimes manifestações de Krishna. Entretanto, nos poemas do Bhagavad Gita, palpitam cânticos imperecíveis das mais altas virtudes. Deixa eu explicar, então, rapidinho aqui, quem que é Arjuna? Arjuna é uma personagem da religião hindu, um herói da classe dos guerreiros. Através dele, o homem percebe não a injustiça, mas alguém buscando a sabedoria de Krishna. Esse Krishna que fala aqui é a mesma coisa que esse Krishna, né? Ele procura ter o controle da sua alma sobre a matéria, se elevar, né? Depois, há quem descreia da história quando afirma que Zoroastro escolheu ensinamentos de Ormuzdi, espírito, nas eminências do Albordijet. No entanto, as páginas do Zend Avesta gravam
com maestria a luta do bem contra o mal. Aqui também, Zoroastro é a mesma coisa que Zaratustra, é que os gregos chamavam Zoroastro de Zaratustra. E Zoroastro, acredita-se que ele viveu na Ásia Central, onde hoje é a parte oriental do Irã. De acordo com o zoroastrismo, ele foi um padre que, após receber revelações do deus Ahura Mazda, aos 30 anos, passou a anunciar as doutrinas desse segmento. O livro sagrado dessa religião é o Avesta. E o Hormuzdi, na mitologia persa, é o mestre e criador do mundo. Ele é o soberano, onisciente, Deus da ordem. Suas fontes estão no zoroastrismo. E o Zendi Avesta são textos do zoroastrismo que fazem parte das escrituras sagradas. Então, só para dar uma ideia. Há quem discuta a impossibilidade de haver Moisés revelado tantos poderes à frente dos egípcios assombrados, mas o código de mandamentos, por ele recebido de Jeová no cimo do monte, é seguro alicerce aos preceitos essenciais da justiça. Há quem veja loucura na decisão de Siddhartha ao abandonar o palácio paterno, sob a inspiração da esfera superior, a fim de consagrar-se aos infelizes. Todavia, as lições guardadas por seus discípulos formam o venerável caminho budista do pensamento reto. Há quem duvide de fatos admiráveis que cercaram na Terra a presença do Cristo, relacionando acontecimentos medianímicos cuja legitimidade desafia todas as exigências da metapsíquica e da parapsicologia contemporâneas. Entretanto, o Evangelho continua sendo o livro divino da humanidade. E ainda hoje, há quem lance sarcasmo sobre os médiuns da atualidade, mas os livros basilares de Allan Kardec prosseguem como sólidos ensinamentos da doutrina espírita, que atualiza agora as revelações do Mestre dos Mestres. Como é fácil observar, os fenômenos medianímicos representam a ostreira. Eu não sei o que é ostreira, e eu encontrei como sendo um lugar onde se criam ostras. Eu não sei se aqui seria uma ideia de, não sei, interrogações, onde nascem as interrogações, as perguntas das pessoas querendo descobrir mais a fundo esse fenômeno medianímico, né? Então, a ostreira das interrogações e dos experimentos humanos. O livro edificante, contudo, é a pérola que passa a guarnecer o tesouro crescente da sabedoria que nunca morre. Eduquemos, assim, a mediunidade entre nós para que ela possa surpreender e fixar a emoção e a ideia, a palavra e o trabalho dos mensageiros que supervisionam e conduzem o aperfeiçoamento terrestre. Porque, em verdade, nesse ou naquele documentário, o livro é o comando mágico das multidões, e só o livro nobre, que esclarece a inteligência e ilumina a razão, será capaz de vencer as trevas do mundo. Eu fui dar uma olhadinha no livro dos médiuns sobre a questão 178, né, para ver, porque se refere a esse número, né, de questão no início do texto, e Kardec afirma no livro que de todos os meios de comunicação, a escrita é o mais simples, o mais cômodo e o mais completo. É por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade, porque eles têm muita facilidade de se exprimirem. Então, pela escrita, eles se expressam melhor. E como diz na Seara dos Médiuns,
os fenômenos mediúnicos acontecem e prontamente acabam. E pela escrita, eles permanecem por um tempo incalculável, né? Para a eternidade, quem sabe. E é mais fidedigno do que passando de boca em boca também, né? Então, seria isso. Então, agora é a prece inicial com a Isabel? Então, meus amigos, vamos sintonizando com o nosso mentor espiritual, elevando o nosso espírito até Jesus. Vamos pedir que todas as nossas dúvidas sejam esclarecidas, que hoje possamos aprender um pouco mais e que todos esses ensinamentos que serão oferidos hoje nos sirvam como caminho para nos fazer pessoas melhores e para que possamos compreender um pouco melhor o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. Agora é o Evangelho. Quem vai ler? Sou eu, a Rita, vou fazer o teste, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, é o capítulo 23, o item de 9 a 18. Eu vou ler o 9 e o 10, e o restante eu fiz um resumão para a gente conversar, tá? Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhes paz, mas a espada. Porque vim separar o filho de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus 10, 34, 36. O item 10. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu não vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação. Porque eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas a separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas 12, 49 a 53. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras. Elas testam a sua sabedoria, a sabedoria de Jesus. Ele não estava se contradizendo. Toda ideia nova encontra oposição, principalmente se é verdadeira e se assenta em bases sólidas. Elas provocam violência e a cóleras em seus adversários. A doutrina de Jesus era contra os abusos dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes de seu tempo. Por isso, os fizeram morrer, mas suas ideias sobreviveram. Elas estavam nos desígnios de Deus. Seus inimigos queriam combatê-la, mais por interesse do que por convicção. Jesus plantou essa bandeira no mundo pagão e o cristianismo apareceu quando o paganismo começava a declinar. Já se sabia que era errado o paganismo, mas o erro era proveitoso. Nem todos os homens estavam à altura das ideias dos cristãos, mas havia um clima para assimilar, pois havia um vazio nas almas. Infelizmente, os adeptos dessa nova doutrina não se entendiam, a interpretação de Jesus, e surgiram inúmeras seitas, cada uma com uma verdade, e demorou 18 séculos para conseguirem um acordo.
Esqueceram o mais importante, a pedra angular, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas arremeteram-se umas contra as outras. As mais fortes esmagaram as mais fracas, afogando-se em sangue, torturas e chamas das fogueiras. Os cristãos passaram de perseguidos para perseguidores, implantando a cruz dos dois mundos a ferro e fogo. As guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade. Não era culpa da doutrina de Cristo, pois ela condena toda violência, pede para amar nossos próximos, para amar seus inimigos e para fazer o bem. E Jesus previu que iria acontecer, e era inevitável, porque os homens ainda eram inferiores, eram de natureza inferior. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era, minha doutrina não se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, e o meu nome servirá de pretexto, divisão, entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Esse fogo lançado é para consumir os erros e preconceitos, como se o fogo de um campo para destruir as ervas daninhas, para depurar e frutificar mais rápido. Então, quando o campo estiver preparado, eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que era restabelecer todas as coisas, e os homens mais esclarecidos poderão compreender. Nesse momento, todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade. O Espiritismo vem restabelecer, no tempo determinado, a promessa de Cristo. Como Jesus, ele defronta com o orgulho, o egoísmo e a ambição. O fanatismo cego tenta ainda barrar o caminho. A época das lutas sangrentas passou, e as que ainda temos de enfrentar são as de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima, porque a luz não parte de um só foco, mas de todos os pontos do globo. A posição de Jesus seria de um médico que veio curar e cujo remédio provoca uma crise salutar, removendo os tumores malignos dos enfermos. Muito bom. Rita, eu fiz a mesma coisa. Tivemos a mesma ideia. Que bom. Mas ele é longo, mas é um texto muito bonito, né? De uma passagem que eu não conhecia total, e eu acho que esclareceu muita coisa. E é entendível. Eu gostei daquela parte também, que ele fala sobre Sócrates, né? Sim, ele veio. Considera o Sócrates, né, um precursor do cristianismo. Só que, assim, Sócrates, ele veio formular, veio dar um up, né? Ele veio antes. Só que ainda não havia terreno fértil. É por isso que não vingou. O paganismo ainda não tinha... Como que ele falou aqui? O paganismo estava gasto ainda. O paganismo estava muito vivo. Só o sol estava em condições de ainda pensar na palavra de Jesus, né? É isso daí. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Então, podemos começar? Sim. Sim. Então, vamos lá. O tema que eu pensei aí é mediunidade, né? E saúde mental. Ué, como é que troca aqui? Ele não vai trocando os slides, Radal? Você tem que... aperta a setinha do seu lado direito, tem as setinhas para cima, para a direita e para a esquerda. Aperta de baixo que ele vai mudando.
Ah, não tá indo, acho que travou. Nem no mouse, Fê? Nem Isso. no mouse. Deixa eu ver se vai agora. Ah, agora foi. Agora foi. Foi. Tava, sei lá o que aconteceu aqui. Bom, o objetivo que eu pensei, né, nesse tema de aula foi para a gente refletir um pouquinho, né, sobre a saúde mental, o autoconhecimento e a mediunidade a partir do ponto de vista nosso, assim, né, bem pessoal mesmo, né? Como é que andas aí, né? A nossa saúde, o nosso autoconhecimento, né? Como que se aplica isso na nossa vida, o que que a gente faz para se conhecer melhor, né? E entendendo que a mediunidade, ela faz parte da gente, né? Então, como é que ela se aplica, como é que a gente percebe, né? Percebendo ela, o que que a gente faz, quais são as nossas reações frente a isso. Então, eu acho de extrema importância, principalmente porque a gente está chegando, né, no final do curso, embora nós não tivemos aí a parte prática como se deve, né? Mas eu acho que a gente precisa, sim, refletir sobre isso, para depois, lá na prática, não ter tanta dificuldade, né? E aí, para refletir sobre isso, a gente vai ter que falar um pouquinho, né? Pelo menos eu achei importante colocar um pouco da relação mente-cérebro, e aí acrescentei a mediunidade, claro, né? Porque o nosso foco é ela, do ponto de vista biológico mesmo, né? Biológico, mental, espiritual, incluindo as 3 esferas aí. Para lá no final a gente fechar a aula refletindo, né? E aí vou contar com a colaboração de todo mundo para responder essa pergunta aí, né? Como é que estamos nos preparando para a mediunidade, né? Partindo do princípio que todo mundo tem. Até coloquei essa frase aí que eu peguei do Livro dos Espíritos, né? Então, toda pessoa que sente num grau qualquer influência dos espíritos é médium, né? Então, seja qual for, né, o dom que a gente tenha, né, dentro dessa área, a gente precisa saber, né, que se trata de um fenômeno mediúnico e principalmente diferenciar, né, com outros aspectos da nossa vida, tá? E aí, para a gente começar, partindo aí, né, de um ponto de partida mesmo, eu peguei um estudo, né, que eu li do Google, eles fizeram um levantamento bibliográfico de vários pioneiros da área mental, vários estudiosos, médicos, enfim, né, filósofos, que durante a sua carreira, as suas teorias aí, eles mencionaram a mediunidade, alguns contra e outros a favor, né? Eu elenquei 3 referências aqui, porque achei que são mais conhecidos, e também não daria para citar todos, porque o estudo realmente é grande, né, extenso. Então, eu coloquei Freud como um contra aí, né, representando, né, os estudiosos que não consideravam, né, a espiritualidade, né. Então, Freud, ele, durante toda a sua teoria psicanalítica, né, ele coloca que as questões mediúnicas estavam sim ligadas ao inconsciente, né, da pessoa, mas que não tinha participação nenhuma de origem paranormal, que provinha tudo realmente do inconsciente da pessoa, né? Então ele considerava, assim como a grande maioria, essas questões, esses fenômenos como algo, como doença, né? Então, nessa época, né, a maioria dos médicos psiquiátricas, eles colocavam o médium, né, que naquela época nem usava esse termo, mas ele colocavam as pessoas que tinham essas sensações como loucos mesmo, né? Enquadravam ali dentro das doenças mentais e muitos foram, inclusive, internados, tá? E aí eu coloquei como a favor, né, como uma luz aí no fim do túnel, William James e Jung. Eu acho que Jung é mais conhecido de todos, né,
William James é um filósofo, psicólogo norte-americano. A teoria dele é fantástica. Ele estuda a funcionabilidade do ser humano, né? O quanto aquela pessoa funciona na vida. E se não funciona, por que que não funciona, tá? Então, eu estou usando palavras aqui bem simples, né? Mas é uma teoria muito técnica, muito fundamentada, mas infelizmente aqui no Brasil ele não é considerado, né? Mas nos Estados Unidos ele é pela psicologia de lá, né? E ele estuda, ele é um filósofo que ele estendeu essa funcionabilidade do ser humano considerando a espiritualidade. Então, ele estudou a telepatia, ele estudou os fenômenos de transe, os sonhos, a consciência, o inconsciente. Inclusive, ele até considera o livre-arbítrio dentro da teoria de psicologia dele. Então, é bem interessante mesmo. E o Jung, que é mais conhecido, né, da psicologia analítica aí, né, através dos arquétipos, ele estuda o inconsciente, né? É dele que provém, né, aí o inconsciente coletivo, né, esses termos que a gente escuta falar, tá? E Joana de Ângeles considera muito, né, a análise de Jung para, né, para fundamentar a psicologia dela, tá? E aí, esses teóricos, eles vão dizer, né, que não é patológico, a mediunidade não se trata de doença, tá, sim, no inconsciente da pessoa, né, mas tem relação e participação com o espiritual, com o paranormal, tá? Só que eles terminam a carreira deles aí, né, sempre frisando a necessidade aí de mais estudos na área. Até coloquei uma frase aqui, né, do William James, onde ele fala, né, que os fenômenos de transe é uma das maiores necessidades de estudo da psicologia, tá? E aí, se a gente for pensar, pelo menos esse estudo, ele tem essa preocupação de pensar quais seriam, né, os critérios para levar a mediunidade para o campo da ciência, uma vez que o espiritismo, ele também é ciência, né? E aí eles colocam que é através do médium, né, a partir do médium, né, de como esse médium vê a vida, como ele reage frente às vivências, né, os fenômenos que ele vivencia, mediúnico, aonde ele vive, o contexto, né, e diagnóstico diferencial, para descartar qualquer doença nesse médium, né, doença a nível mental, tá, gente? Então, esse estudo em particular, ele põe esses critérios como um estudo sério dentro da mediunidade, tá? Mas, aí eu fiz um levantamento lá no Google, né? Bem rápido, nada muito aprofundado, e eu percebi que, atualmente, a maioria dos estudos em cima disso, né? Acaba caindo sobre a personalidade além-túmulo. Então, aonde eles vão estudar a questão da personalidade, se ela sobrevive com o cérebro morto ou não. Mas, infelizmente, são estudos ainda, né, partindo do ponto de vista muito materialista, né, muito reducionista, onde o cérebro é mero, eles são sinais elétricos, neuroquímicos, enfim, né, onde o cérebro ele só é um órgão, né, não tem nada além disso, tá? Então, se a gente considerar só esses estudos, fica tudo muito frio, assim, não considera a espiritualidade como um todo, né? Mas aí eu fui ler lá no livro dos médiuns e eu vi, né, tem um capítulo lá que se trata justamente dessa questão, e eu achei que complementou muito, né, e eu acho que vai acabar chegando nisso, né, e a espiritualidade, acho que já bem sabe disso, né, eles colocam lá, né, os espíritos não possuem documento de identidade, mas é possível, né, levantar alguns dados para reconhecimento de uma personalidade comunicante, que não seja o médium. Então, olha lá, né, embora o livro tenha sido escrito lá atrás, mas é muito atual. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Esses estudos atuais, que não consideram a espiritualidade, eles vão acabar descobrindo a existência, sim, de personalidades depois da morte, né, do cérebro, e vão ter que acabar assumindo que espírito existe, alma existe, enfim, eles vão ter que acabar assumindo isso daí, tá?
Não, eu vejo que não tem como fugir disso, né? Torcer para acontecer logo. E aí a gente chega na relação mente-cérebro, né, e mediunidade, tá? Então, hoje a neurociência, ela busca estabelecer relação entre a mente e as estruturas cerebrais. Sempre foi uma preocupação da neurociência, uma vez que a mente, né, é difícil de mensurar, de palpar, né? Não é nada concreto. E a ciência tem certa dificuldade com isso, né? Com nada que não se dê para ver, né? Então, eles sempre tiveram essa preocupação. A mente é a parte mais abstrata aí da nossa, do ser humano, né? Então, ela existe, mas fica difícil de observar isso em estudos, né? Então, eles colocam como a parte bem abstrata mesmo, e os cérebros são as estruturas orgânicas, né? É o órgão mesmo em si. Então, o que que eles falam, né? Que a mente, ela vai ser responsável pelo nosso pensamento. Opa, desculpa. Desculpa, gente. Ela é capaz aí de controlar a forma como a gente reage aí às experiências da vida, né? Então, na mente está os pensamentos, a intuição, a consciência, o inconsciente, ou seja, tudo que não é palpável, né? E o cérebro fica mais a encargo aí do funcionamento perfeito do corpo mesmo, dos sinais elétricos, das respostas emocionais frente, né, aos estímulos da mente, que são os pensamentos, enfim, né, que vem, que é tudo que vem, né, na mente, na hora que a gente está ali na vida, vivendo, enfim. O cérebro é que capta esses sinais e que vai levar para o corpo, né? E o corpo vai emitir o comportamento. Então, tem toda essa ligação, tá? Então, hoje a neurociência, ela já é possível de perceber isso através dos exames, tá? De ressonância magnética, tomografia por fótons, tá bem avançado esses estudos nessa área. E aí eu pergunto para vocês, né? Aí se alguém quiser colocar, né, alguma coisa, eu agradeço, né? Até para ajudar aqui, né? Será que os fenômenos mediúnicos também têm uma relação com a mente e o cérebro? O que vocês acham disso? Né? Antes da gente aprofundar o assunto, como é que vocês veem essa questão? Alguém quer contribuir? Fernanda, eu acho que ela tem uma relação com a mente. Uhum. Tá. Com o cérebro, bom, tem também a glândula, uma série de coisas. Então, ela tem relação tanto com a mente quanto com o cérebro. Acho, né? Porque não se utiliza do ectoplasma também, do médium? Sim. Os mediúnicos utilizam o ectoplasma do médium. E esse ectoplasma, ele tem que ter um mecanismo para se manifestar. Sim, sim, exatamente, né? E aí a gente vai ver aqui agora, deixa eu avançar, que ele passa, né? Ele faz todo esse caminho, né? Inclusive chega ao cérebro, né? Hoje tem como se perceber no cérebro do médium, né? E aí, gente, o que é de fundamental importância, né? Antes da gente entrar nas partes mais neurobiológicas aí, é a questão do pensamento, né? Por quê? Se o pensamento ele faz parte da mente, né? E é a partir do pensamento que a mente aciona o cérebro, então olha a importância que tem o pensamento, né? Sobre o nosso ser, né? É ele que rege, pelo menos do meu ponto de vista que eu entendo. É ele que rege todas essas esferas, mental, cerebral, espiritual, tá? Então, aí eu fui buscar na literatura espírita, eu ainda estou lendo A Loucura sobre o Novo Prisma, do Bezerra de Menezes, mas é muito legal, né? É bem técnico, mas é bem interessante. E ele vai dizer que o cérebro, ele não deveria ser visto como um órgão produtor do pensamento,
e sim um órgão transmissor, porque o pensamento realmente não está lá no cérebro, ele está na mente, ou seja, ele está no espírito, ele é do espírito, né? Mas a ciência não vê assim, né? Por enquanto, que eu acho que isso vai mudar, né? Então, na introdução do livro, ele já coloca, né? Que o pensamento é pura função da alma e do espírito. E, portanto, as perturbações que a pessoa vem a ter não depende da lesão do cérebro. Então, olha que interessante, né? E aí, André Luiz, nos seus livros, né? Ele vai dizer que a mediunidade é a permuta de pensamentos entre as criaturas, de forma consciente ou não, por meio dessa sintonia mental, tá? E ele é tão importante, segundo André Luiz, que ele até coloca aqui, né? Quanto o leito é importante para o rio, né? Então, olha aí, né? Então, o que fica para mim, né, quando eu montei toda essa aula, é que o ponto de partida é o pensamento, e a gente tem que estar sempre avaliando como é que está o nosso pensamento, por onde andam essas ondas nossas aí, tá? Considerando que o pensamento, segundo André Luiz, é uma onda eletromagnética. Portanto, é feita de fótons, segundo a física quântica aí, né? E se a gente for pensar que hoje em dia eles já têm exames que mensuram isso, né? Tomografia através de fótons, tá? Então, o pensamento é algo mensurável, ou seja, é algo que dá para a ciência, né, estudar perfeitamente, tá? E aí eu coloquei atividade cerebral multifocal, daí vocês vão entender o porquê. É um termo que o Dr. Sérgio Felipe usa, mas que eu concordo, né? Por quê? Né? Então, a gente vai perceber que os estudos apontam aí, né, gente, que isso daqui eu fui buscar, tá? Que as alterações nas regiões do cérebro durante os fenômenos mediúnicos, né, eles percebem que no cérebro, tá, gente, aciona aí o lobo frontal. Aí, para ficar bem didático, eu coloquei a figura aí ao lado para a gente saber, né, aonde é o lobo frontal, que é a parte da frente aqui da cabeça, tá? Tem o direito e o esquerdo, mas não vou ficar, né, aprofundando muito. Mas, na maioria dos estudos, é essa região que vai ser acionada enquanto o médium está ali, né, em transe, ou seja, numa psicofonia, numa psicografia, enfim, é essa região que vai ser acionada, tá? E aí eles até colocam, né, que eu achei até bonito, né, é o lobo de Deus, o ponto de Deus no cérebro, né? Então, se a gente quer saber, né, se existe um ponto no nosso cérebro de Deus, é esse ponto aí, tá? Então, eu achei bem legal, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? Só que assim, ele não é o único, tá, gente? Porque durante esses estudos também tem as outras partes. Então, o lobo parietal, que fica mais ao centro aí do cérebro, nessa região aqui, né? Aonde tá as emoções, né? O hipotálamo, o sistema límbico, então, que gera as emoções, a cognição é nossa inteligência. Memória, raciocínio, percepção, as funções executivas que estão aqui no lobo frontal, tá? Função executiva são as funções que a gente usa adaptativas na vida, né? Que o William James foi lá estudar, né? Então, o planejamento, a nossa organização diária, o nosso controle inibitório do corpo, né? Para controlar a impulsividade. Então, tá tudo no lobo frontal. E durante os fenômenos de transe, essas regiões são bem acionadas, tá? Então, isso já é comprovado. E aí, num outro estudo de Andrew Newberg, que é um neurocientista, ainda achei bem legal, nunca tinha ouvido falar, não sei se aqui alguém já ouviu falar. Ele estuda neuroteologia, é um termo que eu descobri montando a aula aqui, porque eu não sabia que existia, né, uma abordagem que estudava a neuroteologia. Achei bem interessante, só que daí eles incluem todo o fenômeno religioso, não só a mediunidade, tá? Mas ele vai dizer que as experiências espirituais são diversificadas, e inclui os processos cognitivos, emocionais, de percepção, de comportamento, né? E dependendo do tipo de experiência,
nós vemos diferentes maneiras como o cérebro responde. Por exemplo, para a psicografia, o lobo frontal diminui sua atividade, porque o transe faz com que o cérebro perceba que o médium não está escrevendo, embora ele esteja. Então, olha que interessante, né? E aí, até a Isabel, se quiser complementar com alguma coisa, porque ela queria muito falar sobre isso, a gente chega na famosa glândula pineal, né? Que eu não queria aprofundar, mas não teve como não mencionar, uma vez que ela é a antena do nosso cérebro, segundo os espiritualistas aí que estudam essa área, né? E neurocientistas também. Então, eu peguei uma foto da reportagem da revista, né? Da revista Isto É, onde eles mostram, de maneira bem resumida, os estudos em cima da glândula pineal, tá? E aí tem justamente o que a Isabel comentou em uma das aulas, né, sobre a quantidade de cristais de apatita, né? Então, eles conseguiram comprovar isso. E é isso que determina a sensibilidade espiritual da pessoa. Então, quanto mais desse mineral tiver na glândula, mais sensibilidade aquela pessoa, aquele médium tem, tá? E aí, a glândula pineal que fica no centro do cérebro e produz a melatonina, né, o hormônio que regula o nosso sono, é capaz de converter ondas eletromagnéticas, ou seja, gente, onda eletromagnética, pensamento, em diferentes estímulos sensoriais, né? Então, a glândula serviria como o ouvido serve para a gente captar a audição, né? A glândula, ela vai captar, né, essa questão, essa onda eletromagnética, são os pensamentos, a intuição, ela vai captar e vai gerar aí a imagem no cérebro, né? Então, achei bem interessante, tá? E aí, o doutor Sérgio Felipe, ele vai colocar essa partinha aqui, deixa eu ver se eu consigo só mudar aqui, que eu não vou conseguir ler, espera aí. Só ver se eu consigo mudar o lado do zoom aqui, que está me atrapalhando. Só um minutinho, gente. Deixa eu jogar para cá. Fernanda, é só tirar os quadrinhos. Vai lá no aquele umzinho lá, bate lá, só fica você. Só fica eu? É. Ah, tá. Ah, beleza. Isso estava me atrapalhando. Eu não... Você tá vendo aí tem os Tô. dois azuis, tem o branco, tem um branquinho sozinho lá. Você bate ali, só fica você. Isso, agora achei. Desculpa, gente. Estou aprendendo a mexer nesse zoom ainda. Então, ele vai colocar lá, né, que o médium em transe, ele tem ondas mais lentas no lobo frontal, né, lembrando que aqui no começo da cabeça, né, a parte da frente aqui da nossa cabeça, tá? De forma semelhante quando ele está dormindo, né? Então, ele vai, é como se o médium estivesse dormindo durante o fenômeno de transe, tá? Mas, na verdade, o médium, ele está, né, com uma hipercapacitação, ou seja, ele está falando, e falando coisas até além da sua capacidade, com traquejo, às vezes altera a linguagem, altera a personalidade, comportamento, e num movimento intenso, por quê? Porque ele está transmitindo tudo que o espírito está passando para ele. Mas, no entanto, o corpo, para o cérebro, é como se ele estivesse dormindo. Então, olha que interessante que é, né? E como dá para perceber, sim, né? Que não é o médium que está falando, né? Que tem como fazer essa diferenciação, tá? Aí, aqui, só a título de curiosidade mesmo, gente, eu não vou aprofundar, tá? É só para a gente saber, né? Porque fala glândula pineal, mas aonde fica, como é que é? Eu trouxe fotos que eu peguei de um estudo do Dr. Sérgio Felipe, um estudo até bem minucioso, bem técnico, até difícil de ler, aonde ele explica toda essa questão aí da glândula pineal. Então, eu trouxe fotos, né, para a gente ver como é que é, né, dentro do cérebro, como é que ela é, né, e fica bem no meio da cabeça mesmo, tá, gente? Bem lá no centro mesmo, tá? E aí eu concordo com ele quando ele fala que a mediunidade é uma função de senso-percepção, né, sensorial.
e como toda função de senso-percepção precisa de um órgão sensorial que capte a mensagem. Uma área cortical do cérebro que a interprete e elementos do psiquismo que façam um julgamento, né? Então, ele faz todo o desenho, né, desse fenômeno, tá? Então, o órgão do sentido capta, projeta para a área do cérebro, né, e o psiquismo, e o espírito ou a alma faz o juízo crítico da situação, tá? Então, no modo de ver e dos estudos que ele faz, o desenho é esse que acontece, tá? Então, é como se ela fosse uma grande antena mesmo. E aí eu fui procurar, né, na literatura espírita, né, e eu vi uma palestra no YouTube da Marlene Nobre, que ela é espiritualista e kardecista também, mas bem interessante, e ela fala, né, que as raízes da mediunidade estão fincadas no perispírito, ou no corpo espiritual, possibilitando aí ao ser humano fazer uso de um sentido novo, que lhe expanda a capacidade de comunicação, muito além dos sentidos corpóreos. No exercício dessa função, o perispírito precisa utilizar-se, claro, né, de estruturas neurológicas e implementos sensíveis do cérebro físico, então não tem como não, né, considerar, tá? E dentro dessas estruturas, a glândula pineal é a mais importante. Então, ela também cita, junto com o Dr. Marco Aurélio, que é um endocrinologista, mais espiritualista, e ele estuda e ele considera a mediunidade, né, os fenômenos aí, espíritas, dentro da linha de pensamento dele. Inclusive, ele tem um estudo muito legal, ele pegou 10 médiuns aqui do Brasil, levou lá para os Estados Unidos, junto com aquele Andrew Newberg, que eu citei mais cedo, para tentar, né, levar a mediunidade aí para o campo científico, tá? Então, eles conseguiram comprovar através desse estudo de que a mediunidade não causa nenhum tipo de psicopatologia, né? Isso é bem importante, tá? E aí, André Luiz vai dizer, né, que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise, gente, é a mesma coisa que glândula pineal, tá? Desempenha um papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios, né, peculiares à nossa esfera, e nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, que na maioria deles, né, essa potência divina dorme embrionária, né? Então, para a maioria das pessoas, ninguém tem nem noção disso, né? Então, acaba que esse sentido não é desenvolvido, tá? E aí, pensando, né, nos médiuns mais inexperientes, né, e para quem está iniciando realmente, né, nessa empreitada aí, eu coloquei os sintomas da mediunidade, porque eu assisti a palestra do Dr. Décio Landoli Júnior, que também é um psiquiatra espiritualista, né? Ele é espírita, e é bem interessante as palestras dele, estão todos no YouTube, tá, gente? Mas é bem interessante, né? E ele coloca como que a pessoa começa a perceber a mediunidade, né? O que que ela considera, né? Como é que ela percebe que algo está acontecendo de diferente. E aí, claro, ele vai dizer que depende do tipo de mediunidade, mas na maioria das vezes a pessoa vai sentir, né, taquicardíaca, aumento do tônus muscular, aumento discreto da glicemia, só que isso ainda não foi confirmado. Aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, cefaleia, mas que também não foi confirmado, e dores musculares, que é a hipertonia. Então, dependendo da experiência do médium, que eles também mensuram isso, né? Vez ou outra vai ter um ou outro desses sintomas, né? Se não todos, tá? O médium muito inicial é capaz corre o risco de se ter todos esses, né? E o Chico Xavier, ele coloca, né? Que ele também considera a irritabilidade, a sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, mau humor e choro inexplicável, né, como, né, fenômenos aí que começam a acontecer e a pessoa não identifica da onde, né? Então, seriam sintomas aí da mediunidade, né? Claro que eu me embasei,
né, na fala de Chico Xavier e também na palestra. Não sei se são só esses sintomas, tá, gente? E eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, se vocês me permitem um parênteses particular, eu desde a minha infância eu sinto muito, tenho muito desses sintomas, né? E até os meus 13, 14 anos, por aí, a minha mãe me levava muito em médico, porque eu começava a ter uns sintomas aí esquisito e ela achava que eu estava tendo uma crise nervosa. Principalmente porque nessa época, aí eu já estava com meus 17, 18 anos, eu estava em fase de vestibular, né? E eu queria passar nas públicas, nas faculdades públicas, então eu estudava de noite, noite e dia, e ela achava que eu estava tendo uma crise nervosa por conta disso, e não era, né? Mas na época, como eu também ainda estava na Igreja Católica, não tinha lá grandes conhecimentos, então eu morria de medo, eu achava que eu estava tendo uma crise de pânico, e muitas vezes cheguei a pensar, quando na verdade não era, né? E eu realmente tenho bastante desses sintomas ainda, até embora hoje eu controle um pouco mais e eu saiba, mas eu tenho muita cefaleia, tenho taquicardia, sensação de desmaio, certamente isso me dá, tá? Então, eu não sei vocês, né, gente? Acho que cada um sente de uma maneira diferente, né? Mas que acontece, isso acontece, tá? Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa, fique à vontade, tá bom? O que a gente tem que prestar muita atenção, pelo menos do meu ponto de vista, e olhando aí, né, o que a literatura tem, né, em cima disso, é a gente observar muitas alterações emocionais do nosso dia a dia, tá? É claro que isso fica difícil porque a gente vive, né, no automático. A gente está sempre ligado, uma coisa puxando a outra, um compromisso no outro, e a gente acaba não prestando muita atenção. Mas se a gente for ficar ligado no nosso estado emocional, no dia a dia, a gente vai ver que tem muita oscilação. Principalmente nos lugares onde a gente chega, dependendo das pessoas que a gente se relaciona durante o dia. Então, isso tem muito a ver, né? E essas alterações emocionais também estão ligadas aos fenômenos mediúnicos, né? E aí o doutor Sérgio Felipe vai dizer, eu peguei, né, do estudo dele, essa parte, da gente aprender a equilibrar as nossas tendências mais primitivas aí, né? Essas tendências, elas no cérebro, elas não estão no lobo frontal, elas estão mais lá no lobo occipital, mais aqui na parte de trás da cabeça, que é a parte mais antiga do cérebro, né? Mas ela existe, cada um tem as suas tendências aí, e quando eu falo em tendências primitivas, eu estou falando da sexualidade, do sono, da alimentação, de pulsões agressivas que a pessoa não consegue controlar. Então, ele vai dizer que a gente precisa aprender a equilibrar, né? E para equilibrar isso, a gente tem que transformar essas tendências em pulsão de coragem, força de vida, o que daí já exigiria o uso do lobo frontal, né? Porque é somente ele que daí consegue gerar um domínio positivo nessas áreas aí, tá? Então, olha, mais uma vez, o lobo frontal sendo mencionado, né? Então, é de extrema importância, né? E se pensar que o lobo frontal é a nossa função executiva, né? O que a gente faz para viver na vida, né? A gente estudar, a gente trabalhar, a gente, né, até se alimentar, a gente se relacionar e organizar tudo isso dentro de um dia só. Então, olha aí, né? O lobo frontal a gente vai usar para tudo, né? Então, ele está em tudo mesmo, não só na mediunidade, né? Então, é como um todo mesmo. Então, eu acho que fica mais do que provado, né? Essa relação aí, tá? E aí ele vai, daí, na verdade, ele repete, né? O fenômeno mediúnico, ele vai compreender, né? Começa lá na pineal pela captação do estímulo, que é o pensamento. Aí ele vai arquivar essa informação no tálamo, de maneira inconsciente, tá, gente? A gente não vai perceber isso de maneira consciente. A potencialização dos comportamentos, né? Então, a gente vai ter
uma ação frente a isso, a gente vai se comportar frente a esse estímulo, mas tudo isso de maneira involuntária, né? E aí a gente vai reagir, né? Através do sistema límbico, das emoções, a gente vai ter uma reação emocional frente a isso também, tá? E a necessidade de domínio da nossa capacidade aí de decidir, de pensar, né, a partir do lobo frontal, tá? Então, esse daí ele faz de novo o desenho aí, né, do que corresponde ao fenômeno mediúnico. Os estudiosos têm muito essa preocupação, pelo menos eu percebi, né, de fazer todo esse caminho, né, da onde ela começa até chegar no nosso comportamento e nas nossas emoções, né, o que é bem interessante mesmo, né, e aí ele fala, né, que a gente, a partir disso, a gente tem a dinâmica neurofisiológica do fenômeno mediúnico, né, e o curioso é que tudo isso acontece, gente, a gente nem percebe, não é totalmente consciente, tá? A maioria desses passos aí, né, desses processos, acontecem de maneira involuntária, tá bom? Então, é por isso que a gente precisa ter muita sensibilidade de perceber aí as nossas emoções, tá? E aí eu coloquei aqui até para fazer um pouco de brincadeira, né, para quebrar um pouco a seriedade aí do assunto, né? Estou vendo vultos ou tendo episódio de alucinação, né? Porque eu acho que é importante, principalmente para a gente, pelo menos para mim, né, que sou inexperiente, a gente saber diferenciar uma coisa de outra, para não acabar achando que a gente vai ficar louco por conta da mediunidade. Porque, gente, isso é uma ignorância, né, um preconceito que, pelo menos para mim, já caiu por terra faz tempo, tá? Então, como é que a gente sabe diferenciar uma coisa da outra? A gente tem que perceber o nosso saúde, o nosso estado de saúde, né? A gente tem que saber das nossas predisposições, se nós temos ou não, tá? Há doenças mentais, tá, gente? Então, aí eu fui lá para a literatura espírita para procurar embasamento, né? E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, né? Ele defende que a loucura teria como causa primária a predisposição orgânica do cérebro. E dada essa predisposição, esta tomaria o caráter de preocupação principal. E que, então, não mudaria o fluxo das coisas, né? Isso que ele quis dizer. Podendo tanto ser a dos espíritos, com quem o médium se comunica, como a de Deus, como a dos anjos, ou seja, uma vez que a pessoa tem uma predisposição, é claro que tem que ter uma preocupação, né? Não dá para desconsiderar, mas que vai acontecer e que a pessoa vai ter que aprender a equilibrar e a lidar com isso, mas que a mediunidade não causa isso, tá, gente? Aí no Livro dos Médiuns, né, tem ali uma pergunta, 221, a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico, qualquer ou simplesmente ao normal, né? E eles respondem que algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médios com uma saúde vigorosa e os que são doentes são por outras causas. Então, isso não vai causar para a gente nenhum tipo de psicopatologia, tá bom, gente? Nenhuma esquizofrenia, nenhuma psicose, nada disso, tá? A não ser que a pessoa já tenha uma predisposição a isso, porque daí é diferente, tá bom? A mediunidade poderia produzir a loucura? Olha lá, ele vai dizer que não, mais do que qualquer outra atividade, quando há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não existe, mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer no estado moral, o bom senso diz que é preciso usar a cautela. Sob todos os aspectos, qualquer causa de agitação pode ser prejudicial. Então, é claro, né, gente, se o médium perceber que ele tem, ou que ele está desenvolvendo alguma doença nesse sentido, ele precisa ter muita cautela, tá? Mas que uma coisa não vai causar outra, tá? E aí, para a gente identificar a mediunidade, né? Claro que a gente tem a nossa percepção, né, gente? Isso daqui é mais só para a gente continuar a reflexão. Então, eu peguei lá dos estudos de Alexander Moreira Almeida, também é um neurocientista, tá? Médico. E aí ele aponta 9 critérios, né,
para fazer um diagnóstico diferencial, né, do ponto de vista dele e de tantos outros médicos. Graças a Deus, hoje em dia, os médicos estão tendo uma ideia diferente, né? Então, aí eles conseguem diferenciar, né? Se a pessoa chega lá no consultório, se aquela pessoa realmente está tendo, está mostrando uma possibilidade de uma doença ou não, tá? E aqui tem alguns critérios elencados, tá? Então, ausência de sofrimento psicológico, eu não concordo com isso, porque eu acho que qualquer ser humano que vive nos tempos de hoje já passou, vai passar por ausência, não tem como passar por ausência de sofrimento psicológico, mas eu acho que aqui ele quis dizer no caso de depressão ou estados depressivos, provavelmente é isso, tá? Porque a ausência de sofrimento psicológico, não fica difícil. Eu, sendo psicóloga, fica difícil. Acho que todo ser humano, em um dado momento da vida, vai passar por algum sofrimento, tá? A ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, isso sim. Duração curta da experiência, então, quer dizer, o médium, ele tem controle, né? É só naquele momento e depois acaba. Atitude crítica, compatibilidade com o grupo cultural, religioso, enfim, né? Do paciente ou aí do médium, ausências de outras doenças ligadas, né? Então, o médium, ele não pode ter comorbidade, ou seja, ele não vai poder ter doenças ligadas, né? Então, se o médium por exemplo, ele tem depressão, aí o médico já vai ficar meio em alerta, tá? Controle sobre a experiência, então, eu acho que isso daqui é o diferencial, né? Então, o médium, ele tem que portar uma saúde mental boa e ele tem que ter o controle da situação. Se ele tiver o controle da situação, tá tudo ok, entendeu? Agora, se ele não tiver, daí é problema. E crescimento pessoal ao longo do tempo e uma atitude de ajuda aos outros. Então, hoje, né, os médicos já estão vendo a atitude da pessoa à frente, né, com relação a outro ser humano, né, o altruísmo aí, eles já estão considerando isso daí. O que eu achei bem legal, embora esses critérios não sejam, assim, comprovados cientificamente, são só critérios que eles usam para diferenciar, tá? Apenas isso. E aí eu gostaria que vocês participassem, né, me respondendo, porque é fato, né, gente? Enquanto o médium que tiver, né, o transe mediúnico, ele vai ter uma dissociação mental, isso é fato. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é a diferença, né? Então, se é uma dissociação mental, por que não é doença? Qual que é a diferença? Né? Então, eu gostaria que vocês, se vocês quiserem, claro, né, que vocês comentassem sobre isso. Como você mesma disse, eu acho que é o controle da situação. Então, se você consegue controlar, não é uma coisa patológica, porque você tem você entra num transe mediúnico quando você quer, e você não deixa isso te dominar. Sim. Então, não é uma doença, porque se isso te dominasse, fosse uma coisa involuntária, você poderia considerar como doença. Sim. A respeito do sofrimento psicológico que você acabou de falar, eu entendi que, assim, não há sofrimento psicológico devido à mediunidade, entendeu? Porque, claro, Certo, isso, psicológico claro. a gente sempre tem. Não, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas como, né? Seria devido à mediunidade, né? Sim, sim, verdade. É bem pontuado. Não, eu pensei assim, que esse estado mediúnico, quer dizer, não acontece a toda hora, a todo momento. Sempre tem comunicação de lá para cá, não é? Não é que Sim. que vai acontecer a qualquer momento. E o estado patológico eu fico naquilo de noite. Sim, sim. Um toque.
né? Um transtorno obsessivo Sim. compulsivo. Então, eu vou ver se a torneira está aberta, volto, eu vou ver de novo se a torneira está aberta, volto. Agora, a mediunidade depende do horário, do momento, se o momento é propício para aquilo, Sim, sim. pensaria isso daí. É exatamente isso, né? O controle, né, do médium que a Rosana citou, essa é a diferença, né? E da gente Dá saber. licença, só um minutinho, Fê, mas Pois isso, não. estamos falando da famosa mediunidade educada, Sim, porque, na verdade, ela pode, sim, ser antes de chegar nesse processo, ela pode ser, sim, vou chamar um quadro patológico por falta de outro termo, mas não porque a mediunidade causou a patologia, por uma questão moral. sim. Porque se a pessoa achar que, sei lá, se ela perdeu o controle, se ela achar que aquilo realmente é uma doença, ela, né, e começar a ter ali os episódios mediúnicos, achando que, né, tá vendo coisa, tá falando, né, pode até ter episódios de delírio, de imaginar coisa, aí pronto, aí causa uma desorganização mental que daí vira, né, podendo virar uma patologia, né? Não que cause, Ou, ao mas contrário, pode desenvolver. já vem com essa desorganização mental. Domínios da Mediunidade tem um capítulo lá que fala sobre, deixa eu tentar lembrar o título, Mediunidade Perturbada, não é esse? Tá. Cadê? Quem já leu aí, ó, Eu não li Domínios da esse. Mediunidade? Eu não lembro agora o título do capítulo, mas fala justamente sobre essa questão. Tem até a situação do jornalista, que ele está sendo utilizado por um espírito obsessor para prejudicar alguém a quem tem uma dívida, digamos assim, com esse espírito obsessor. Mas ele nem tem, ele nem se dá conta dessa mediunidade. Olha lá, né? Então. É bem complexo isso. Aí, Porque daí realmente, parte do estado moral da pessoa, né? É como se fosse, né? Antes até do fenômeno mediúnico. A pessoa não tem nem ideia que ela tenha isso, né? Sim. E muitos chegam na casa espírita através disso, né? Quando Sim. começa a se conduzir para encontrar o seu caminho. E aí, né, um outro parênteses, né? A minha resistência com relação à reunião mediúnica e a todo esse fenômeno, né? É justamente com relação a isso. Eu tenho muita preocupação com relação a essa dissociação, né? Ou seja, eu não sei como vai se dar em mim, né? Ali durante a reunião, não sei como isso vai se manifestar, mas seja como for, eu fico preocupada, porque eu não sei se eu tenho esse controle todo, sinceramente, embora tenha a percepção, né? Eu tenho a percepção da mediunidade, dos fenômenos, enfim. Ah, sim, mas eu acho que esse controle aí é algo como dirigir, você só aprende fazendo. Você vai saber só praticando. Então. Não tem... Não Mesmo tem os por onde. médios mais experientes aí do grupo, os médios ostensivos, agora, até me analisando por aquela lista que você colocou aí, eu tenho certeza que eu não sou, mas aí tem aqui o Radal, a Cris, quem mais tem uma mediunidade ostensiva aí que acha que pode ter? Então, não tem esse controle todo. Entendi. Mas Porque também são isso duas pode questões. causar uma desorganização mental a ponto da pessoa sair da reunião ali sem saber, né? Nem. Não, mas acho que dificilmente isso vai acontecer. Então, Isso não acontece, Fernanda. Tá. Isso não acontece jamais. Trabalho mediúnico, ninguém pode sair de lá se sentindo mal, né? Tá. Agora, se a pessoa tiver alguma desordem mental já instalada, aí é outra coisa, certo? Sim, daí não.
Agora, o fato de você sentir ou dar alguma passividade, alguma coisa, é aquele momento. Você pode sentir algumas situações de mal-estar, dor de cabeça, essas coisas. Mas, terminando a reunião, você vai sair ou igual ou melhor do que você chegou. Ah, tá Então, não se certo. preocupe, você pode ir lá, fazer uma experiência, aí você faz a experiência de uns 3 meses, aí se você é aprovado ou não. Vamos Assina pensar, contrato. O meu vai durar um ano. você chegou até aqui, você está fazendo o curso, de alguma Isso. forma a espiritualidade está te amparando. Ah, muito, muito. Então. Pega muito no meu pé. Mas romper, É. romper um pouquinho desse receio e entrar para conhecer. Porque se fosse assim, eu já estava internado, viu, Fernanda? Já estava internado. Depois Exato. a mediunidade se torna uma aliada sua, porque você fica assim, e agora o que eu faço, o que eu não faço? E a sua lineal capta, né? O que você deve fazer. É como se você tivesse um segundo cérebro pensando junto contigo. Na dúvida, o que eu faço? Faço ou não faço? Faço isso ou aquilo? Daí você tem um poder de captação, tá? Do seu anjinho da guarda, do seu mentor espiritual, sempre está com você. Ah, sim, porque, né? Acho que eu vou precisar de um ano aí de tentativas aí, no mínimo, né? Não, Mas vai vamos lá. amanhã, já começa amanhã. Eu vou pensar, Isabel, vou pensar. Vai até lá na frente. Se você não conseguir entrar, você vai embora. Mas, então, Não, vai passo a passo. Vamos devagar, né? Porque, de verdade, eu já cogitei até parar o curso por 2 situações, né? Só não parei porque a Cecília e a Cidinha, na época, me orientaram muito, né? Mas por quê? Porque estava se dando aqui em casa, estava se dando lá no meu trabalho, e aí eu comecei a me ver numa situação constrangedora, eu falei, puxa, aí já vem, tô perdendo o controle, pronto, aí já, para mim, já deu, entendeu? Então, vai muito também dessa minha experiência aí, né? Olha, se é o caso de conversar sozinho, eu converso o dia inteiro sozinha. Não é isso. Eu converso com o computador, eu converso com o gato, eu converso com a janela, eu converso com todo mundo. Já me disseram que isso é normal, que pode conversar, viu, Isabel? Mas aí que está, Disseram que não tem Fernanda. problema. A mediunidade é 24 horas, não é só na hora do trabalho mediúnico. Então. Você é médium durante todo o dia, então não tem como fugir de sentir, perceber. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Foi o que na época a Cecília me orientou, né? Ela falou: você vai ter que aprender a controlar isso e mandar, né, a entidade, seja o que for, né, mentalizar ela para um lugar seguro, mas você não vai fazer nada naquele momento, né? E é o que eu tenho feito e tem dado certo. A Cris está aí. Ô, Cris, o que você faz quando você percebe que tem alguém perto do seu aí na sua casa? Normalmente eu me concentro, eu faço uma oração e encaminho para o centro. Aí eu falo, mentalmente eu faço uma oração e mentalmente eu falo que naquele momento não tem como eu estar ajudando, mas que para se encaminhar para o centro, tudo que lá vai ser ajudado. E quando eu faço minhas orações, eu sempre mentalizo luz, amor, ou peço até para a espiritualidade amiga presente, estar encaminhando, estar iluminando, é a única coisa. Não tem o que você... Na realidade, não existe medo, né, Fernanda? É mais você, que nem... Agora eu já consigo ter um pouco mais de percepção da situação. Então, acontece. Às vezes eu estou no computador, o meu coração começa a disparar, todas aquelas sensações que, principalmente o Chico, você descreveu do Chico, eu tenho. Então, agora eu presto um pouco mais de atenção nisso. Eu não, que nem quando eu vou em algum lugar que tem muita gente falando. Nossa, eu não posso. Assim, eu fico meia zonza, eu saio. Então, eu evito algumas situações, mas
em qualquer situação dessa, eu tento me concentrar e mentalizar. Meu mentor, pedir luz, pedir iluminação, é isso. Certo. Você tem eu que sempre- lembrar, Fernanda, que Ah. quem é dona do seu corpo é você. Sim, Então, você permite aquilo que você quer. Né? Não é porque o Espírito está querendo conversar com você, você vai permitir. Né? Tá. Você é que manda em você, certo? Você que determina o que você quer fazer. sim. Viu, Fê? Quando eu É. comecei, né, somente com a microfisioterapia, que foi em 2013, né, Aham. eu comecei a atender aqui em casa. E você mexe com mente, corpo e espírito, amigo, né? Sim, sim. Então, eu percebi que estavam ocorrendo barulhos aqui em casa. Barulhos, coisas quebrando, coisas caindo, sabe? Daí eu falei assim, peraí, para. A minha casa, daí eu procurei um local para eu atender. Daí eu Tá. disse, não, basta. A minha casa é meu reduto de repouso, é meu lar. Não quero mais aqui. Entendeu? Então, você dá esse comando. Então, tem um local específico que você atende. Como tem o centro, é um local específico para isso. Sim, sim, é. É a mesma coisa que seu chefe falasse assim, ó, problemas da sua casa, você deixa na sua casa. Quando você chega lá, Exatamente. e quando você chega em casa, você fala, problemas do trabalho ficarão lá. Então, o comando é seu. Uhum. Isso, a partir do momento que eu fiz isso, eu falei, não, foi não. Nada mais se manifesta aqui, nada mais se quebra aqui em casa. Uhum. E de atender pessoas dentro da minha casa. Chega. Porque tem que ter, né, esse limite, né? É. Não, foi um divisor de águas mesmo. A partir do momento que a Cecília me orientou, né? Então agora, né, a partir daquele momento já percebi melhor e agora é assim, né? Então eu mentalizo o centro e direciono a pessoa para lá, e aí eu percebo que os sintomas do corpo, aquela sensação, né, de desfalecimento que eu tenho, passa. Né? Então agora eu estou aprendendo, né? Estou engatinhando, mas estou aprendendo a perceber, a ter essa percepção e a controlar e a direcionar, né? Então é isso aí. E aí, partindo do ponto, né, desse ponto da saúde mental, eu só coloquei essa definição, gente, para a gente refletir, né? A nossa saúde, né? Com relação sempre à nossa saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer, né? Que é um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com o estresse da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade, né? Então, isso seria saúde mental para a OMS, né? Do qual eu concordo, né? Então, a pessoa, ela tem que ter, né, ali, todas as frentes da sua vida, né? Resolvidas, né? Ou sendo resolvidas. A pessoa tem que estar tendo reações positivas frente à vida, tá? Então, a gente fazendo uma reflexão interna aí, né? A partir dessa definição, para a gente saber, né? Como é que está a nossa saúde mental, né? Embora de 100% nunca vai estar 100%, né, gente? Lembrando, né, que somos seres humanos vivendo nesse mundão e vez ou outra a gente vai ter nossas fragilidades, isso é base, tá? Ninguém está 100% a todo momento, isso seria, né, absurdo, tá? Não seria humano daí, né? Mas, mesmo com os altos e baixos da vida, a pessoa tem que se manter ali na positividade, ou o mais possível na positividade, tá? E desenvolvendo as habilidades, a mediunidade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, então ela está dentro dessa saúde mental. Então, se a gente tem, né, esse controle, se a gente tem esse olhar positivo, de saber que é algo que faz parte da pessoa, né? Então, isso daí acaba ficando leve, acaba ficando tranquilo e a pessoa consegue, né, ir aprendendo, estudando e lidando com isso, tá? E aí, esse slide eu coloquei mais
para quem está iniciando como eu, né? Eu fiz essa aula pensando, né, mais nas pessoas que estão iniciando mesmo nessa empreitada aí, né? E aí, lá no livro dos médiuns, eu me baseei lá, eles colocam, né, que qual é o perfil, né? Eu me percebi médium, e aí, o que eu faço, né? Então, a pessoa tem que ter, né, a boa intenção, desejo, boa vontade, né? Procurar se conhecer, para saber até onde aquilo é dela e está vindo realmente de fora, talvez de um outro espírito, de uma outra pessoa, né, que já não está mais encarnada. Observar os fenômenos que acontecem ao seu entorno, o estudo, que é o que a gente está fazendo, né, e se reunir num lugar sério e comprometido. Então, né, a gente tem que saber que o lugar onde a gente está indo, né, o centro, enfim, seja um lugar comprometido, né, com o espiritismo sério, para não correr risco aí, né, de repente praticar essa mediunidade de uma maneira não muito legal, não muito ética, tá? E é isso, gente. Aí eu gostaria, a partir daí, né, da gente conversar um pouquinho, né, como é que tá tudo, né, depois disso tudo e toda essa informação, é bastante informação, né, eu procurei resumir o máximo, mas é bastante informação, como é que fica, né, aquela pergunta inicial que eu fiz lá, né, como é que a gente está se preparando para a mediunidade, né, porque ela já faz parte, e ela vai fazer parte da nossa vida cada vez mais, né, à medida que a gente vai educando, desenvolvendo ela. E aí eu gostaria que vocês comentassem, né? Um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela sua aula, excelente, super bem Obrigada. preparada, didática. E eu acho que é isso, tudo que você falou, a gente está se preparando, estudando e tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E aprendendo, claro, cada vez mais, né? Que isso faz parte de todo o processo, mas tentando melhorar e pensar em ajudar o próximo também, porque a função da mediunidade, vamos dizer assim, é de ajudar o próximo, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados, né? Eu concordo, agradeço, viu, Rosana? Tirando o nervosismo, acho que eu consegui passar a mensagem, né? Eu fico bastante nervosa. Não, nem pareceu nervosa, não. Tá, Não, nossa senhora, eu tô tremendo aqui. É tranquilo. Mas assim, eu acho que o principal, né? A gente... Ô, Fernanda, você tira o slide, abre para todo mundo, ficar todo mundo lá. Ah, tá, peraí. Parar de compartilhar. É parar de compartilhar, só lá no share screen. Stop share lá. Parou já de compartilhar? Já apertei lá. Não? Não. Não. Ué, Lá embaixo, que tem share screen. é que o meu tá em cima. É em cima. Eu apertei no stop share. Agora já tá aqui new share. Por que será que não parou? A tela está a mesma que estava. Tenta fechar a página, Fernanda, no X. Vamos fechar, peraí. Fechei. Agora foi, isso. Eu acho que a gente tem que ter o domínio próprio, né? E praticar, e ter algumas práticas para se conhecer melhor, né? Eu acho que o autoconhecimento também é a base disso tudo, né? A gente precisa saber o que é nosso e o que vem de fora, né? Minimamente para poder praticar a mediunidade, né? E é o que particularmente eu tenho feito, né? Através de terapia, meditação, que eu gosto de fazer, de ter essas percepções e de melhorando essas percepções, eu não sei vocês, né? Então, é essa maneira que eu estou me preparando para a mediunidade, né? E lidando com toda a minha resistência aqui, com todos os meus medos aqui, né?
enfrentando. Fernanda, realmente a sua aula foi muito boa, bem legal, trouxe bastante conhecimento, né? Não transmitiu o nervosismo que você está falando. Tema foi bem tranquila, então você está de parabéns, né? Ah, obrigada. Agora, quanto a esse aí que você falou, a gente tem que se conhecer mesmo. Fazer que nem o Santo Agostinho, né? Todo dia você refletir, pensar o que eu fiz, o que eu posso melhorar, né? Como que eu posso consertar. E o trabalho mediúnico, você pode ficar tranquilo. É lógico, pode ser que, de repente, você comece a trabalhar no trabalho mediúnico, fica lá 1, 2, 3 meses, sei lá e não se dá, né? Porque a mediunidade não é obrigada a você trabalhar um trabalho mediúnico. Você pode exercer a mediunidade de várias formas, né? Sim, sim. Então, quando você fala, não, realmente é isso que eu quero, vou ficar, tal, né? Mas você pode ficar tranquila, que você vai ter toda a segurança, o grupo que você escolher na terça, segunda, quarta, sexta, vai sempre ter amparado por pessoas que têm condições para isso, né? Está aí a Nelcione, está aí a Cris, sim. a Gráucia lá também, lá. Sim, O chefe. Então, pode ficar tranquilo, você pode ir perdendo o medo, pode comparecer ao trabalho mediúnico, ver como funciona, como se permitir sentir as sensações, de repente, né, alguma aproximação. É que vocês não fizeram o passeio, né? Então aí fica um pouco mais difícil, né? Mas você vai assistir do lado de fora sim. as primeiras reuniões. Você vai sentar e observar, então. Pelo menos as 3 primeiras fica fora, né? Aí depois, dependendo da situação, a gente taca na roda. Se ela não correr antes. Ela não correr antes? Não, correr não vou. E na evangelização infantil não deixa da gente praticar também, né? Que nem eu estou lá como tarefeira com as crianças, né? Agora a gente está remoto, né? Mas quando estava no presencial, né? Então, mesmo lá, né? Só que lá eu me permitia, né? Lá até eu não tinha tanto... É gozado, né? Junto com as crianças, esse medo não aparecia. Você vê como é engraçado? Né? Você está amparada, então... E não tinha, né? E não tinha só as 4, 5 crianças que eu estava dando aula, né? Mas encarnadas, né? Tinha outros, né? Que eu conseguia perceber ali, né? E ali tem a Nath, tá vendo ali, ó? A Cris. A Nath já ao contrário de você, ela tá louca para ir para o trabalho mediúnico. Então. E aí lá não aparecia essa resistência, não. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que a coisa vai se dando. Vai se dar bem. Ah, se Deus quiser. Aí eu encerro aqui, agradeço vocês pela paciência, né? Desculpa se eu falei alguma coisa que fugiu aí, né? Não, Fernanda, eu só tenho que te dar parabéns. Nada que pedir desculpa, foi excelente. Muito, muito, muito boa a sua aula, a sua exposição. Nota obrigada. 10. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Obrigada. De você, orgulhosa. Muito obrigada. Como passar essa aula para a gente, Fernanda? Claro, tem. Tem, eu passo no grupo. Tem, sim. Ótimo. Isso é gravaram no YouTube. Depois vai o link. Fraternidade lá no YouTube, está tudo gravado. Verdade, fica lá Sim. arquivado. É verdade. Mas é que é gostoso a gente ter em casa, né? Para quando você quer. Claro. Inclusive nos slides tem as referências, tudo, né? Então tá bem completo. Dá para fazer uma aula de domingo, uma palestra de domingo até. Não dá ideia, Isabel, não dá ideia. É uma forma de trabalhar a mediunidade, já que ela não quer ir para o trabalho mediúnico. Nossa, pelo Zoom eu já fico nervosa, imagina lá na... Mas você tem mesmo, Fê, porque não deu para não transparecer o nenhum. Nossa, é porque tá pelo computador. Não sei, mas muita segurança, assim, nossa, eu adorei também, perfeito, amei.
Mas não adianta, isso é meu, gente, isso é meu. A ansiedade toma conta, o ser humano é assim, a pessoa é assim, e não tem Pensei jeito. que psicóloga não tivesse ansiedade. Nossa, Isabel, como Pega de montão, assim como eu, por exemplo. não, eu sofro de ansiedade desde que eu me entendo por gente. Viu, Bel? Mas é a mesma coisa que falar que médico não fica doente, que fisioterapeuta É verdade, não tem né? dor. A gente cria uma Exatamente. imagem assim, É. né? Somos todos seres humanos. Sim, sim. Né? Inclusive faz terapia, corre quando precisa, né, Isabel? Já fui paciente, né, da Isabel, de vez em quando vou lá. A gente corre, né, conforme precisa, então não tem jeito. Exatamente. Principalmente porque lida com o ser humano, né? Então aí. Aí É verdade. uma coisa em rosa. Ah, sim. Mas é isso, gente. Agradeço. Acho que agora a gente pode dar continuidade, né? É a vibração agora? Sim, senhora. É a Marli que vai fazer a vibração? Eu vou tentar fazer, a minha internet está muito ruim, Ah, tudo bem, tá? Marli. Tá Vou bom, tentar fazer então. tá certo. Senhor, eu peço a sua bênção para a nossa vibração da noite. Conduza essa bênção em forma de luz ao nosso planeta Terra, que ela tenha a paz e o progresso que necessitamos. Vibremos para todos os governantes do mundo, que eles tenham a sabedoria de cada um fazer o melhor pelo seu país. Que a sua bênção, Senhor, fique no nosso Brasil. Que essa vibração chegue até os nossos doentes, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, e que nunca falte o respeito dos seus familiares. Que essa vibração abençoe nossos desempregados, nossos moradores de rua, para que eles nunca percam a fé em Ti, Pai. Que os nossos presidiários sintam sua presença e procurem só fazer o bem. Vibremos por todos que retornaram à pátria espiritual e por todos os seus familiares. Que a luz console os seus corações. Vibremos pela nossa casa de oração à fraternidade, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso protetor, e pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para estarmos juntos a semana que vem. Muita luz a todos. Agora é a Rita, prece final. Rita, o Você está microfone. sem som, Rita. Desculpe. Continuando com essa corrente de amor, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ajudou nos ensinamentos de hora agora recebido, e que durante a semana possamos refletir sobre todas essas lições e que possamos receber e perceber cada possibilidade para a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Tem que parar de gravar agora. É, Peraí. para parar de gravar.